Ninguém de ferro, né? Tem que tomar uma. Ou duas ou três. E aí, cervejeiro? Bem-vindos a mais um Monstro Não Responde. Hoje vamos falar sobre assuntos gerais. Hoje temos dois convidados aí respondendo com a gente, ou melhor, três. Vocês vão ver logo logo. Vamos começar aqui com uma pergunta de dois inscritos do canal. Perguntas diferentes, mas que o mesmo convidado vai responder pra gente. O David Alex perguntando: minha cerveja ficou muito amarga e com cheiro estranho. O que pode ter ocorrido? E o Pipoca Gugui: como faz para diminuir o trube? Quem eu chamo para responder essas pra gente é o nosso grande amigo Leandro Pistola. Fala aí, Pistola. Vamos lá, David Alex. Sua cerveja ficou muito amarga e com cheiro estranho. Pô, você poderia me ajudar a te ajudar. Primeiro, a cerveja já está pronta, engarrafada. Que momento que você está degustando isso daí? Você está tirando do fermentador? Você está tirando da garrafa? Você acabou de colocar para fermentar? Enfim, sobre o amargor, se ela estiver no começo do processo, assim que você joga da panela para o fermentador, ou durante as provas, é normal que ela tenha um gosto um pouco mais amargo, porque tem lúpulo em suspensão. Isso é normal. A questão é que com o tempo esse sabor vai arredondando, o lúpulo vai decantando e o sabor vai arredondando. Então, se você está puxando ali do fermentador, tirando uma amostra para medir OG, provavelmente tem lúpulo e tem levedura em suspensão. Então, vai estar meio bosta. Então, você espera um pouquinho, segue o processo e no final você sempre vai ter uma cerveja muito mais equilibrada. Então, não tenha pressa, tá bom, amigo? É isso. Vamos lá, pipoquinha Guigui, presumo que seja assim. O trube. O trube. Você fala do trube da panela. Espero que seja. Como diminuir ele? Cara, às vezes ter bastante trube é bom. É bom. Porque você separa essas tranqueiras antes e vai para o fermentador algo mais limpo. Então, você vai ter uma perda de volume, mas uma hora ou outra você ia ter essa perda de volume. Não tem jeito. O objetivo é que você tenha uma cerveja, se esse for o caso, né, mais clarificada no final. Então, quanto você ter bastante trube, você usar um Whirlpock é bom. Deixa ter trube, você tira só a parte que você quer. Fazer cerveja tem perdas no processo. Então, se diminuir, você pode fazer uma filtragem ali na hora de passar para o fermentador, né, com uma peneira. Beleza, você vai tirar o trube, mas é legal que você tenha uma quantidade boa. E se passar um pouco para o fermentador, não acontece nada. Tá bom? Não tenha medo de trube. Ele é só feio, mas ele pode ajudar até na fermentação, provendo recursos legais para a levedura. E você tirar ele, quanto antes melhor, tá bom? Abraço! Isso aí, galera. Espero que tenha ficado bem claro a explicação mais do que didática do grande Leandro Pistola. Bruno Félix perguntando sobre o No Chill. Se ela pode ser feita em baldes de PP5. Ele falou que viu alguns vídeos que sim, outros que não. Para essa, eu vou chamar o cara que mais tem divulgado o No Chill no YouTube ultimamente. Leandro, fala aí pra gente. PP5, pode ou não pode para fazer No Chill? Vamos lá, Bruno. Sim, eu já tinha, inclusive, feito um vídeo sobre isso, explicando os detalhes do detalhe, que você pode fazer no chill num balde, né? Sendo o balde desse PP, polipropileno, número 5, o plástico. Pode fazer tranquilo, ele aguenta até acima de 100 graus, não vai dar problema de derreter, passar sabor. O que não pode usar é em outros plásticos, como um PET, né? Tem alguns fermentadores que são de PET, daí não rola, tipo aquele galão da Bonafonte e tal. Daí não daria porque ele vai derreter. Beleza? Assiste o vídeo lá de novo, manda bala, não pega nada, não dá sabor nenhum pra breja. Abraço. Valeu, Leandrão. Bora continuar, pessoal. Renato Maia perguntando sobre como sanitizar corretamente um chiller de contrafluxo de cobre. Tá falando aqui sobre zinabre, água fervendo, iodo. Cara, e no final ele pergunta se o chiller de placas é mais seguro. Não é uma questão de ser mais seguro ou não seguro. Eu sou da seguinte opinião: tudo que você não pode limpar mecanicamente, que para mim é a melhor limpeza que tem, buchinha, sabão, só solda resolve. Mas tem um produto chamado percarbonato, que é a base do Vanish,
que ele também é um bom desencrustante, ele remove matéria orgânica e você pode usar ele em alumínio e cobre também. Só que sobre a questão do acúmulo de líquido que fica depois da limpeza, essa é mais complicadinha e o cobre realmente ele é mais susceptível ao ataque de oxidação, de formar usinabre, que é um negócio tóxico, é um negócio embaçado. Minha recomendação para você, cara, seria fazer um gelo de contrafluxo de alumínio, porque o alumínio não tem esse risco. E aí você limpa com percarbonato. Ainda assim, eu acho que é o tipo de coisa que vale a pena você ter de inox, cara, porque a soda é a melhor coisa que tem para limpar. É perigosa, tem que tomar cuidado, tem que usar EPI, mas é melhor do que você se arriscar amanhã ou depois a ter uma leva contaminada por uma limpeza não bem feita. Água fervente, esquece, não tira matéria orgânica. Sempre vai deixando um pouquinho aqui, um pouquinho na próxima leva, um pouquinho na próxima leva. Quando você viu aquilo já incrustou, fez biofilme, já era. Ali o seu bolso entra quente, mas ele sai frio e contamina, tá? Então, por enquanto que você tem isso daí, vai usando ele, vai lá no Mercado Livre, cara, compra um pacote de 1 kg de percarbonato de sódio, dilui aí na faixa de uns 10% e recircula ele aí no seu chile. Depois você enxágua bem, mas enxágua muito bem com água, passa seu sanitizante, seca bem ele, tenta passar um pouco de ar comprimido, CO2, qualquer coisa assim, o máximo possível e guarda ele o mais seco possível, tá? Mas se tiver de inox é melhor, tá bom? Valeu! O Marcos Ferrarim falou que. Aqui estamos fazendo uma pergunta, na verdade, né? Ele disse que em algum vídeo de extrato Coopers eu disse que eu adicionei café. Em qual foi e quanto eu coloquei? Foi no da Irish Stout. Eu coloquei 500 ml de café passado fresco, né? Passei na cafeteira, fiz ele bem forte, fiz ele com o dobro de café para a quantidade, né? E joguei quente mesmo no post mix e joguei em cima a cerveja já pronta. Carbonatei, esperei gelar, esperei estabilizar e servi, ficou fantástico. Eu acho que também funciona bem, talvez funcione bem na stout normal, né? Que eles têm duas stouts lá. E na porta também pode ser que funcione bem legal também. Café passado fresco, bem forte, tá? Eu usei meio litro para uma leva de 20. Ficou muito bom. Valeu! Diogo Lovato pedindo para a gente falar de uma forma geral sobre problemas de oxidação. Para falar de oxidação, eu trouxe aqui um amigo meu, o Thales, que é o presidente da Conservap, e que é um cervejeiro profissional, um cara que manja de todas as etapas do processo aí, de uma maneira fantástica. Vai falar um pouquinho para vocês aí sobre oxidação. Thales, manda ver. Fala galera do canal Misturando, tudo certo? Meu nome é Thales, sou engenheiro químico de formação, sócio e cervejeiro da cervejaria Broe de São José dos Campos, São Paulo, e hoje vou responder a pergunta do Diogo Lovato, que mandou o seguinte: Grande André, você poderia falar de forma geral sobre os problemas de oxidação de cerveja do início ao fim do processo de produção? Quais as práticas para evitar a oxidação? Obrigado e sucesso no canal e na academia. Bom, vamos lá, Diogo. Esse é um tema bem amplo e para cobrir todas as possibilidades nos mínimos detalhes, seria necessário uma semana inteira com áudios bem longos. Mas vamos tentar falar resumidamente da maioria das causas e efeitos e prevenção da oxidação na cerveja, beleza? Bom, primeiramente precisamos saber que a oxidação pode afetar a cerveja de maneiras diferentes, como aparência, aroma e sabor, além de afetar também, durante o processo, o rendimento da produção. Vamos começar falando um pouco das possíveis causas de oxidação durante o processo de produção da cerveja. A primeira fonte de oxidação está nas matérias-primas utilizadas e pode estar ligada à má qualidade do insumo ou às más condições de armazenamento. No caso dos maltes, a oxidação pode causar queda no rendimento da abraçagem, além de alguns off-flavors ligados à oxidação também. Então, quanto mais próximo do momento da abraçagem o malte for moído, menores as chances de oxidar até a utilização. Com relação ao armazenamento, procure sempre guardar o malte bem vedado em lugar seco e com temperatura não muito alta. Já o lúpulo oxidado, além de perder rendimento pela diminuição da qualidade de alfa-ácidos e óleos essenciais, pode causar também off-flavor na cerveja pronta, isovalérico na maioria das vezes. Outros adjuntos utilizados na produção também podem sofrer oxidação, afetando a cor, sabor, aroma, dependendo do tipo de insumo. Durante o processo, excluindo-se a aeração no momento ou um pouco antes da inoculação da levedura, qualquer incorporação de oxigênio é prejudicial para o produto final. E essa incorporação se dá de diversas maneiras, como splashes na adição de água, na adição de maltes, de lúpulos ou adjuntos, nas transferências,
nas agitações severas e etc. Tudo isso vai incorporando oxigênio no mosto, o que diminui a estabilidade sensorial da cerveja, que podemos entender, nesse caso, como a validade. Após o início da fermentação, os estragos causados pela incorporação de oxigênio são ainda maiores do que na abraçagem. Durante a etapa fria, o oxigênio pode ser incorporado por balde mal vedado, por trasfega, por invase, headspace na garrafa, na lata, no barril e na tampa mal cravada. Aí então podemos dizer que se usarmos insumos de qualidade, evitarmos splashes, agitação severa, tomarmos cuidados na transferência, no invase, a cerveja não oxidará? Bom, não, porque é praticamente impossível a ausência de oxigênio na cerveja pronta. Mas a gente pode dizer o seguinte, que quanto menor for a quantidade de oxigênio dissolvido na cerveja, maior vai ser a estabilidade sensorial da cerveja, ou seja, mais tempo ela vai durar. E a gente também não pode esquecer que a agitação, exposição ao sol, a temperatura elevada, também vão causar oxidação na cerveja, mesmo depois de envasado, ok? Então é imprescindível cuidar bem da cerveja, sempre. Por fim, como fazemos para perceber a oxidação numa cerveja? Essa pergunta pode ser respondida da seguinte forma, que a oxidação pode ser percebida sensorialmente por aroma ou sabor de papelão, de papel molhado, de pano sujo, de velho, de oxidado, e na aparência a oxidação altera a cor da cerveja, escurecendo. Por hora é isso, beleza? Valeu canal Mosturando, valeu André, valeu galera que acompanha o canal. Grande abraço, ótimas cervejas e até a próxima. Valeu, Thales. O Alan Alcântara, falando que lá no Rio, e ele acha que também no Brasil todo, os caseiros estão tendo cada vez mais acesso àqueles barris de PET, falou de 30, 20, 10 litros, que são descartados nos eventos. Tá perguntando se eu acho seguro fazer prime desses barris. Bom, eu vou chamar o Thales de novo, porque o Thales já mexeu com esse tipo de barril lá na cervejaria dele, já teve experiências positivas e negativas e tem bem mais experiência. Eu tô entrando nesse mundo agora e eu não quero me arriscar, eu prefiro mexer com os de inox mesmo. Então o Thales vai falar um pouquinho para vocês sobre os barris de PET. Bom, vamos lá. A resposta é curta, simples e objetiva. É possível, sim, mas não é seguro. Agora vamos à explicação que é um pouco mais complexa. Atualmente, no meu conhecimento, existem alguns tipos de barris PET diferentes. O primeiro deles é o barril PET, que possui sifão fixo. Depois temos o barril PET, que possui sifão roscado. Barril PET, que possui um bag dentro do PET, que não pode ser substituído. E o barril PET, que possui um bag dentro do PET e que pode ser substituído. No caso dos barris com sifão fixo, é fácil concluir que a limpeza e sanitização é muito difícil, porque o acesso dentro do barril é bem limitado, sendo possível apenas por meio de válvula extratora, o que dificultaria o cervejeiro caseiro de fazer uma limpeza eficiente. Então, esse, a meu ver, é impossível de ser reutilizado no nível caseiro de produção de cerveja. No caso dos barris com sifão roscado, é possível desrosquear e retirar o sifão e assim ter acesso à parte interna do barril, o que torna a limpeza e sanitização possíveis no nível caseiro de produção de cerveja. Nesse caso, é feita a lavagem manual com auxílio de uma mangueira ou lavadora de alta pressão e qualquer escova macia para evitar ranhura no PET, o que seria um possível ponto de ruptura ou contaminação. Já com relação à segurança do processo, falaremos mais adiante, beleza? No caso dos barris com bag dentro que não podem ser substituídos, esses não permitem acesso à parte interna, assim como os de sifão fixo ali atrás. E aí não possibilitam a limpeza e sanitização, o que torna impossível de serem reutilizados no nível caseiro de produção de cerveja. E por último, os barris PET com bag dentro e que podem ser trocados, esses são os mais simples de todos, porque é só trocar o bag por um novo e reutilizar a carcaça PET normalmente, porque a PET nesse caso não tem contato com a cerveja, e sim o bag que tem dentro. Agora chegamos à parte mais sutil da pergunta. E quanto à segurança do processo de reutilização? E é aí que tudo se complica. É difícil no nível caseiro de produção de cerveja ter controle absoluto da pressão interna do barril com a cerveja carbonatada. E digo isso porque a maioria dos cervejeiros caseiros utiliza-se do priming feito com açúcar para carbonatar a cerveja, e essa técnica não é conhecida por um controle extremo da carbonatação no final do produto, podendo assim causar acidentes
no caso de supercarbonatação do barril PET. E esse tipo de acidente é bem grave, gente. Como a maioria de vocês já pode ter visto em vídeo que circula aí nos grupos de WhatsApp, ou por histórias de pessoas que trabalham em bar com cerveja, ou de pessoas que trabalham em cervejarias por aí. E além desse problema do controle da carbonatação com priming, comumente também os cervejeiros caseiros não garantem o final absoluto da fermentação, ou nem tem algum processo ou análise para garantir esse final da fermentação antes do invase. Então, isso pode possibilitar também que açúcares fermentáveis residuais fiquem na cerveja pronta, o que é somado ao prime, e isso pode causar uma supercarbonatação também. Existem cálculos para poder saber quanto de açúcar residual fica na cerveja, e existem processos também para garantir que a fermentação chegou ao fim, mas isso não vem ao caso. E se fosse só isso, ainda poderia ter gente falando: ah, mas eu tenho o controle todo da carbonatação, já reutilizei N vezes, nunca tive problema. E para esses aí, eu diria, cara, você teve sorte. Você vai contar com sua sorte aí até quando? E aí que entra o último e mais importante fator, a resistência mecânica e a resistência a fissuras do barril PET. Todo mundo já deve ter manipulado um PET na vida, certo? Às vezes não o barril PET, mas garrafa de água, de refrigerante e afins. Tá certo que o PET de barril, ele tem uma película um pouco diferente do PET de água, de refrigerante e afins, porque ele tem uma espécie de verniz na composição do PET que evita que aconteça a troca gasosa. E isso ajuda muito na questão de prevenção de oxidação, prevenção de incidência de luz e tudo mais. Mas vocês já perceberam como o PET em si é maleável e dobra fácil? E já perceberam também que sempre quando dobra, ou que amassa, ou que raspa, fica marcado? E essas marcas aí nada mais são do que fissuras no barril. E essas fissuras diminuem muito a resistência mecânica desse tipo de material, o que ocasionam pontos possíveis, para não dizer prováveis, de ruptura, quando o material estiver sob pressão. E esse é o maior de todos os riscos da reutilização desse tipo de barril, porque depois de encher na cervejaria, transportar até o ponto de venda, servir todo o barril, armazenar, descartar, até chegar na mão do cervejeiro caseiro, esse barril utilizado, é bem possível que esse barril já vá apresentar algumas fissuras. E aí, quando pressurizar novamente, essa bomba pode explodir. E você quer mesmo encarar todos os riscos? Eu não encararia não, viu? Valeu, André, pela oportunidade, valeu, galera, pela paciência. Grande abraço, ótimas cervejas e até a próxima. Alan, beleza aí com a resposta? Obrigadão, Thales. O Fábio de Japan, uma pergunta bem de iniciante, mas que eu acho interessante uma opinião. A minha, vocês já sabem, né, eu sou sempre contra o excesso de complexidade no começo, mas como você fez uma pergunta quase industrial para alguém que está querendo começar, é bomba, invasão e tal, o Thales, de novo, vai responder para você sobre essa questão de bombas e invasões. Thales, fala pro Fábio aí o que ele tem que fazer. Para responder a pergunta do Fábio sobre o investimento em um equipamento de 20 litros com panela de 32 litros e fundo falso. O Fábio quer colocar uma bomba de recirculação nessa panela de 32 litros e perguntou sobre a vazão necessária e a potência da bomba para ser utilizado para esse fim. E, cara, primeiramente eu falaria para o Fábio segura a onda, porque iniciar com um equipamento construído por você próprio e ainda mais com esse tipo de automação não é algo tão simples. Eu digo isso porque quando eu comecei a fazer cerveja na panela, lá em 2014, eu tive a mesma ideia e comprei o fundo falso pela internet, comprei uma bombinha daquelas chinesas Food Glade, que você não sabe muito bem a procedência do tipo de material, e não utilizei nenhuma vez completa assim com sucesso, por conta de, cara, essas bombas elas não são muito bem projetadas para esse fim, principalmente para a etapa de mosturação, que é uma etapa que de vez em quando passa poeira, passa grão,
e isso entope o rotor da bomba, que é um rotor plástico na maioria das vezes, muito pequenininho, ou se não por conta da temperatura alta na etapa do mesh out ou da recirculação, esquenta muito a bomba e a bomba para. Então, cara, dá bastante problema se você tiver essas bombinhas fracas, que é bombinha de máquina de lavar louça, bombinha chinesa para aquário ou para sistema de aquecimento de água, que elas são as mais acessíveis. Então, para esse fim, cara, seria bacana uma bomba mais potente, que tenha um rotor mais parrudo, com mais espaço para conseguir empurrar grão se necessário, se caso algum grão escape. Então, a vazão nesse caso não é nem o fator limitante, porque você pode ter uma bomba com vazão mais alta e estrangular ela na saída. Então, isso não teria tanto problema. Tem que saber mais a questão de potência, a questão de capacidade de altura de coluna d'água que ela consegue. E isso tem que medir qual que vai ser a altura que ela vai percorrer na sua panela e tudo mais. E, na minha opinião, o principal disso tudo é a questão do material de constituição dessa bomba. Se o rotor é magnético, se o rotor é plástico, se o rotor é em ferro. Então, não é muito bacana você passar a cerveja em rotor que não seja de inox, por exemplo. Então, isso poderia dar problema. Principalmente essas bombas de máquina de lavar que usa plástico reciclável e reciclado no caso também, né? Então você não sabe muito bem a composição desse plástico e principalmente em alta temperatura ele vai interagir quimicamente com esse mosto que está recirculando ali. Então, mesmo sem saber, a gente pode estar fazendo uma cancer beer nesse caso aí. Então, cara, Fábio, se você quer comprar uma bomba, cara, procura uma bomba com rotor magnético e com carcaça da cabeça de inox, cara, que seria as Sugar Pumps, ou até tem umas chinesas aí no mercado também que já tem esses rotores magnéticos e também a carcaça de inox, que aí você vai ter uma coisa mais parruda que vai evitar a questão do entupimento, vai evitar que ela desligue quando esquente muito e também vai evitar de arrastar qualquer coisa que seja não próprio aí para consumo no teu mosto. Beleza? Valeu, abraço. Fabião, ficou claro aí? Segue as orientações do Thales que vai dar tudo certo, velho. Eu acho que o cara tem que começar sempre o mais simples possível. Biabezinho, uma panela, um saco e mais nada. Mas se você quer começar assim, segue o que o Thales falou aí que vai dar certo, tá bom? Valeu! O Felipe Freire perguntando aqui sobre o tempo de duração da solução de iodo. Cara, eu nunca vi isso em lugar nenhum, nunca vi nenhuma pesquisa, nunca vi ninguém falando sobre isso, mas assim, o iodo é fotossensível. Depois de preparado, você percebe, você consegue ver ele perdendo coloração rapidamente. Então o que eu faço? Eu reforço minha solução de 1 hora, Quando ela fica muito suja, eu jogo fora e faço outra. Porque o iodo ele tem uma diluição alta, ele é barato. Então não vale a pena você ficar mantendo aquilo por muito tempo, tá? Você faz uma solução com uma coloração assim, ó, perto disso, em coisa de 1 ou 2 horas ela já está com metade dessa cor, tá quase branca já. Então, de repente, vale a pena você, né, a cada 1 hora ir lá e reforçar a coloração do seu iodo, ou jogar fora mesmo e fazer uma coloração nova. Um pote de 1 litro de iodo faz 1000 litros de sanitizante, então não tem por que você querer economizar, tá bom? Iodo, o tempo todo reforçando. Valeu! É isso aí, galera. Mais um Mostrando Responde aqui. Hoje falando de assuntos gerais, com 3 convidados aqui, o Thales, o Leandro e o Pistola. Foi bem legal o episódio de hoje. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo tem os nossos links da Livraria Mostrando. Tem livros em português, em inglês, tem curiosidades, tem links para equipamentos para você montar suas gambiarras aí em barris de Heineken e afins. Curte, compartilha, se inscreve se você tá chegando agora, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. O Responde de amanhã vai ser especial com o Rafael, focado só no vídeo que ele fez sobre reutilização de barril de Heineken, tá bom? A gente se vê final de semana nos vídeos aí padrão do canal sobre insumos, galera. Valeu, até mais!